Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor novamente, tá? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de geometria. E nessa aula, pessoal, a gente vai estudar o conceito dos ângulos, tá? Então vamos estudar aqui, em primeiro momento, os tipos de ângulos, tá ok? O primeiro tipo a ser estudado, pessoal, são os ângulos congruentes, tá? Em matemática, sempre que vocês observarem essa palavra congruente, vocês simplifiquem para igual. Então, são ângulos iguais, tá igual? Tá certo, pessoal? Ou seja, ângulos que possuem a mesma medida, tá? Olha só esse primeiro exemplo aqui, pessoal. Concorda que eu tenho o ângulo CAB? Como é que eu escrevo? É o ângulo CAB, com o tio em cima, tá ok? Por que o tio em cima? Porque o ângulo está exatamente no meu valor A. Quanto vale, pessoal, esse ângulo? 60 graus, não é isso? Ok. Agora, pessoal, vamos observar o meu segundo ângulo. Olha só, eu tenho um ângulo FDE, ou seja, o ângulo FDE, tá ok? Com o tio no D, porque o ângulo está na letrinha D. Quanto vale esse ângulo? 60 graus também. Vocês conseguem perceber, pessoal, que esses dois ângulos aí são exatamente iguais? Então, se eles são iguais, então a gente escreve da seguinte maneira: o ângulo CAB é congruente ao ângulo FDE. Tá certo, pessoal? E esse termo congruente a gente representa com esse símbolo aqui, o símbolo de igualdade com o tio em cima, tá joia? O segundo ângulo, pessoal, a ser estudado é o ângulo consecutivo, tá? Que ângulo é esse? Bem, o ângulo consecutivo são dois ângulos que possuem o mesmo vértice e um lado em comum. Então, olha só, pessoal, pensa nesse ângulo aqui e nesse outro ângulo. Eles têm um lado em comum? Tem, que é esse lado aqui, concorda? E eles têm um vértice em comum, ou seja, o ponto onde inicia o ângulo? Tem, que é esse ponto aqui. Então, se ele tem um vértice e um lado em comum, então esses dois ângulos são consecutivos, tá? E por fim, pessoal, a gente tem os ângulos adjacentes, tá ok? Que ângulos são esses? Ora, são consecutivos e não possuem pontos internos em comum. Então, para dois ângulos serem adjacentes, eles precisam ser consecutivos. Perceba que esse lado aqui é consecutivo, ou seja, tem um vértice em comum e um lado em comum, olha só. E ele não pode possuir pontos internos em comum, ou seja, como assim, professor? Não importa quais pontos eu coloque aqui dentro desse ângulo que está em branco, ele nunca vai ultrapassar o ângulo que está pintado em amarelo. Então, se ele não ultrapassa, a gente caracteriza como sendo o ângulo adjacente. E por fim, pessoal, da nossa aula, a gente tem uma bissetriz de um ângulo. Pessoal, o que significa bissetriz de um ângulo? A bissetriz de um ângulo é uma semi-reta que vai dividir o ângulo em dois ângulos congruentes, tá ok? A gente já sabe que esse termo congruente significa igualdade, não é verdade? Então, a bissetriz vai dividir o ângulo em dois pedaços iguais. Então, digamos que eu tenho esse ângulo aqui, tá certo? Ó? Eu tenho um ângulo mais ou menos assim, ó, tá? Eu tenho esse ângulo. A partir do momento que eu trace uma reta partindo do vértice, pessoal, o vértice é aqui, ó, partindo do vértice, né? E essa reta corta esse ângulo em duas partes iguais, então essa reta é chamada de bissetriz, tá? Então essa reta é chamada de bissetriz. Então o que acontece? Se aqui for 20 graus, aqui também vai ser 20 graus. Por quê? Porque essa reta cortou o ângulo em dois pedaços iguais. Então olha só, pessoal, vamos fazer um exemplo prático. Digamos que esse lado aqui seja 30 graus e esse de baixo seja x, né? Eu quero fazer a seguinte pergunta: quanto vale a medida x aqui? Bem, se eu sei que aqui é uma bissetriz, então significa que esse ângulo aqui, ó, o ângulo de 30, é igual a esse ângulo aqui, tá? Então significa que se aqui é 30 também. Então x é quanto? 30, ok? Então, pessoal, aqui está a atividade para casa.
tá ok? Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se encontra nos próximos vídeos.